Sejam bem-vindas, mulheres, a mais um bate-papo com a Su. Aqui eu ajudo você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da live de hoje é alfaiataria. Mulher, você sabe o que é de fato alfaiataria? Já parou para pensar? Por que eu resolvi falar sobre esse tema aqui hoje com vocês? Percebo que algumas seguidoras me mandam dúvidas constantes a respeito do que é de fato alfaiataria. Então eu percebi que existe uma confusão e como o intuito das nossas conversas aqui, do nosso bate-papo, é sempre orientar vocês para que vocês possam aprender um pouco mais sobre moda e estilo e possam se sentir um pouco mais seguras na hora de escolher, né, de fazer a composição de um look, né, escolher a sua imagem pessoal, caso você ainda não tenha escolhido um estilo para ser seu. Então, eu vendo a dúvida de vocês em relação a esse assunto, eu achei interessante trazer esse tema aqui, trazer algumas ilustrações para tentar sanar um pouco dessas dúvidas de vocês, né? O que não é alfaiataria? O Sul, porque foram perguntas que me fizeram. Primeiro, o que não é alfaiataria? Um tecido. Alfaiataria não é um tecido, definitivamente. Que foi a primeira dúvida que a seguidora me mandou, né? Su, toda peça desse tecido aqui, ó, X, é alfaiataria? Falei, depende, não é o tecido que é alfaiataria. Outra dúvida que eu vejo é se é uma peça específica de roupa, né? Sua alfaiataria, uma camisa é alfaiataria? Pode ser, mas não é o que define o termo alfaiataria. É uma marca de roupa? É uma marca. Também não é. Alfaiataria também não é uma marca de roupa. Ah, então, Su, você tá me falando, aí teve uma outra que concluiu isso. Ah, então, alfaiataria é um estilo pessoal. Não, mulher, alfaiataria também não é um estilo pessoal. Então, o que é alfaiataria? Quando a gente fala, uma calça em alfaiataria, o que a gente está falando? Na verdade, alfaiataria é um corte de um tecido, que pode ser vários tipos de tecido. Específico é o corte feito para aquela peça. E eu vou tentar ilustrar mais para vocês. É um corte que tem algumas características, seja na peça que for, ou numa camisa, ou numa calça, ou numa saia, né? Existem padrões, um padrão de corte e costura. Isso é uma alfaiataria, né? Isso define o que é alfaiataria. E da onde que veio esse termo, Suzana, alfaiataria? Ué, mulher, se você tem a minha idade ou mais, você talvez tenha visto, né, por aí, que o termo vem dos alfaiates, que nada mais são do que costureiros. E é só uma curiosidade para vocês, é uma das profissões mais antigas do mundo, é a alfaiataria, né? Essa profissão é uma das mais antigas. E lá na antiguidade, eu diria que em torno do século XII ou XIV, os alfaiates, que eram os costureiros da época, eram responsáveis por confeccionar as peças de roupas para cada pessoa. Então, naquela época, quem fazia uso disso eram basicamente os homens que tinham essa tendência de usar esse serviço. E aí a pessoa ia até lá, né? Chegava lá, o alfaiate fazia várias medidas dessa pessoa, de tudo, e ia confeccionar uma peça especificamente para aquela pessoa, né? E imagine só que ótimo que devia ser você ter uma roupa totalmente feita para você, né? Para as suas medidas. Não tinha erro, não tinha como dar errado, não tinha como ser uma peça ruim, não tinha como ser algo que desse errado, né? Então nessa época era a maneira que as pessoas tinham de ter uma roupa bem feita para si, né? Para se vestirem. Mas
com o passar do tempo, foi modernizando, a moda se modernizou, né? Hoje em dia a gente tem as confecções de peças de roupas em larga escala. Então, a gente tem a produção de peças em alfaiataria de maneira industrial, diferente do que lá na década de 12 ou de 14. Lembrando que as mulheres começaram a fazer uso dos alfaiates só na década de 40, mais ou menos, que as mulheres começaram a fazer uso da alfaiataria, do serviço de um alfaiate. Bom, enfim, aí a moda foi evoluindo. E nessa época, imagine, não tinha as modelagens como a gente tem hoje em dia, não. PMG, porque as pessoas faziam a roupa exatamente para suas medidas, para o seu tamanho. Então, como eu falei, escolhia-se um tecido, fazia-se as medidas e aí confeccionava a peça de roupa para você. Como isso evoluiu, virou uma confecção industrial, hoje em dia nós temos as peças em alfaiataria, que são de vários modelos, de vários tecidos, que a gente encontra por aí. Então eu resolvi trazer alguns exemplos para facilitar um pouco a vida de vocês, né? Vocês vão observar que, embora não seja uma peça específica, existem algumas características da alfaiataria para as peças que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou tentar mostrar algumas características de peças de roupas que eu tenho aqui e que podem deixar de maneira mais claro, quando você tiver na dúvida se aquela é uma peça de alfaiataria sim ou não, você na hora das suas escolhas lá você vai saber. Normalmente, as peças em alfaiataria, antes de eu mostrar os modelos para vocês, têm cortes mais retos. É uma das características. Então, as costuras são mais bem feitas, né? A estrutura da peça é um pouco melhor. E os tecidos, geralmente, são de tecidos um pouco mais encorpados. E a gente chama de tecido mais plano, que é aquele tecido um pouco mais durinho. Isso na antiguidade, né? Existiam alguns tipos de tecidos que eram clássicos para serem usados na confecção das peças em alfaiataria. Aí lá antigamente, quais que eram mais utilizados? O crepe, o gabardine, a lã fria, o próprio linho, o Oxford, a sarja, o shantung. Todos esses tecidos eram normalmente usados para fazer peças em alfaiataria. Com o passar do tempo, como a moda evoluiu, né, as coisas foram evoluindo, hoje a gente já pode achar peças em alfaiataria de vários tecidos, inclusive de malha. Daí existe um preconceito, sabe, das pessoas. Tem malha, tem aquele moletinho, algumas peças em alfaiataria de moletinho, que não deixa de ser uma malha. Tem de poliéster, que o pessoal tem também muito preconceito, eu não sei exatamente por quê, porque todo tecido tem vantagens e desvantagens, então se você souber qual é a vantagem, qual que é a desvantagem de cada tecido, para você usar da melhor estratégia possível, você pode fazer uso de peças, por exemplo, com custo mais baixo, uma durabilidade alta, né? Fazendo assim com que o seu guarda-roupa fique muito mais versátil, ao invés de se fixar somente ao tecido. Ah, vou comprar só esse tecido aqui, só o crepe, porque é o que me agrada e peças em alfaiataria tem que ser desse tecido. Não, não existe isso. As peças em alfaiataria, elas podem ser de quaisquer tecidos. Lembre-se, o que é uma alfaiataria de fato é o corte daquela peça de roupa. Seja qual peça for e qual tecido for, ele tem um corte específico. Então, são cortes mais planos, costuras mais estruturadas, os aviamentos geralmente têm acabamento melhor. Então, tudo isso agrega muito valor às peças em alfaiataria. Quais são os modelos mais comuns que a gente acha de peças em alfaiataria, né? Quando você estiver andando na rua, por exemplo, e vir uma mulher usando um tailleur. Sabe o que é um tailleur, mulher? Tailleur é aquela composição de blazer e calça, ou então uma saia e um blazer. Isso é um tailleur, essa composição.
Isso é uma peça, é um modelo de roupa clássico para alfaiataria, né? Geralmente é uma peça que tá bem ajustada ao corpo, nem é muito grande, nem é pequeno, os cortes são mais retos, as costuras bem tradicionais, um tecido bem plano, bem estruturado, geralmente com um acabamento impecável. Então, quando você olha uma mulher com esse tipo de roupa, você já sabe que ela tá com esse tipo de peça, uma peça em alfaiataria. As calças, temos muitos modelos de calças em alfaiataria. Vou mostrar alguns aqui para vocês, né? Temos shorts e bermudas em alfaiataria. Sim, temos shorts também em alfaiataria. As bermudas talvez fosse um modelo mais clássico, eu já tivesse o hábito de ver, mas os shorts também podem ser em alfaiataria. Temos vestidos em alfaiataria, como esse que eu tô vestida aqui, que eu vou mostrar para vocês agora há pouco. Saias, vários modelos de saias em alfaiataria. E os coletes, né? Que tem os coletes mais curtinhos, os coletes mais compridos. Todos são peças em alfaiataria. Tem características em alfaiataria. E o que eu quero mostrar para vocês em cada peça? As calças, elas podem ser de modelagens distintas, de fato. Pode ser uma calça em alfaiataria reta, pode ser uma calça em alfaiataria pantalona, pode ser uma calça em alfaiataria, inclusive skinny, né? Eu tenho uma calça em alfaiataria cargo, pensa, e ela tem características de alfaiataria que eu vou mostrar para vocês aqui agora. São bem marcantes, e mesmo ela sendo uma calça cargo, é uma peça em alfaiataria. Quando eu digo sobre as costuras, são mais retas, reparem no detalhe do bolso. Esse bolso faca aqui, ó, é uma característica de peça em alfaiataria. Normalmente, uma calça em alfaiataria tem um bolso faca. Outro detalhe de uma peça em alfaiataria, esse tecido é um crepe, é outra característica de peça em alfaiataria, mesmo sendo uma calça cargo. Vamos ver as costuras da parte de trás. Reparem que tem essas costuras bem retas, tá vendo? É outra característica das peças em alfaiataria. Geralmente o tecido é mais encorpado. E a barra das calças tem uma característica. Geralmente é uma barra invisível, que é aquela barra mais tradicional que a gente está acostumado a ver, ou uma barra italiana, que para quem não sabe, ninguém é obrigado a saber. Uma barra italiana é aquela barra que ela tem essa dobrinha aqui que ela não desfaz, tá vendo? Então, essas são algumas características de peças em alfaiataria que podem ter. No caso, essa calça é uma calça cargo e é sim uma peça em alfaiataria. Eu peguei um modelo de uma outra calça, essa é uma calça skinny, mas ela também é uma calça em alfaiataria, mesmo sendo skinny. E aí eu quero chamar a atenção, não só para as pernas, mas para a questão dos bolsos dela. Olha outra característica, esse bolsinho falso. É outra característica das calças em alfaiataria. Normalmente elas têm esses bolsinhos falsos. Eles são só costurados aqui. Então, mesmo ela sendo uma calça skinny, é uma calça em alfaiataria. Olha aqui, ó. O bolso da parte de trás também é um bolsinho falso. Reparem as costuras. Costuras bem retas. Um tecido bem encorpado. Uma calça skinny em alfaiataria. Reparem que não é um tecido, não é um modelo específico. Esse tecido aqui é um tecido montaria, para você ver. E a calça é em alfaiataria. Então, não é um tecido específico e não é um modelo específico. Vou pegar outro modelo de calça para mostrar para vocês. Olha, essa eu vou afastar aqui um pouquinho. Acho que vocês conseguem me ver. Esse daqui é um modelo de calça em alfaiataria. Esse é um modelo reto, ou seja, as pernas são bem retas. Mas reparem o detalhe, ó. O bolso faca, as costuras bem retas. Reparem na parte de trás, os bolsos. É uma calça em alfaiataria e é um terceiro modelo diferente dos outros modelos que eu mostrei para vocês aqui. Com características de peça em alfaiataria. Outro ponto, eu peguei essa daqui, ela tem a barra invisível, como a gente costuma ter na maioria das peças.
E essa daqui tem outra característica que as peças em alfaiataria podem ter, que são essas preguinhas aqui, ó. Tá vendo? Essas pregas são uma característica das peças em alfaiataria. E essas pregas podem ser únicas, como essa daqui, podem ser duplas, né? E podem estar em calças, shorts ou bermudas. Agora, imaginem vocês as bermudas ou shorts com tecidos, com corte, com detalhes semelhante a essas calças que eu mostrei para vocês. Então, seriam bermudas ou shorts em alfaiataria que tem todas as características de uma peça assim. Entende que não é somente um tecido e nem somente um modelo? Vou mostrar outra peça em alfaiataria, que essa é mais clássica, eu acho que a maioria das mulheres reconheceria como uma peça em alfaiataria. Um blazer. Esse blazer aqui, ele é super estruturado, super pesado, ele é de malha, mas ele é todo forrado por dentro. Tem aqui uma ombreira bem fininha, só para dar uma estrutura. Reparem que é uma peça totalmente estruturada. Então, se você colocar um blazer como esse, você está com uma peça em alfaiataria, mesmo ele sendo de malha. E aí eu fico impressionada por que as pessoas têm preconceito com o tecido. O que é mais importante é a gente ver a questão da qualidade. A malha tem qualidades e desvantagens, vantagens e desvantagens, assim como o linho, que é um tecido de fibra natural, é um tecido nobre e também tem vantagens e desvantagens. Então, o importante é você saber escolher a peça e usar de acordo com uma estratégia para bolar o que você precisa para usar. Por exemplo, quando eu comprei esse blazer aqui, eu sabia que ele era totalmente forrado, olha, ele é todo forrado por dentro, que é uma das características de uma peça em alfaiataria. Lembra que eu falei que os aviamentos são melhores, as costuras são melhores? Olha o acabamento dessa peça. Ele é super pesado e eu queria uma peça quente, porque eu trabalhava num ambiente que tinha um ar-condicionado muito frio. E eu queria uma peça quente, que eu pudesse colocar, ficar bem elegante e que me aquecesse naquele ambiente que eu ficava, que tinha um ar-condicionado muito forte. Então, essa foi a minha escolha, eu não me arrependi. Eu tenho esse blazer aqui há mais ou menos 10 anos. E ele tá impecável mesmo, sendo de malha. Então, quando você for fazer as suas compras, saiba escolher. Ah, Su, mas malha dá bolinha. Olha, algumas malhas dão bolinha, outras não. Tem malhas aí que a gente usa por anos. Tem malhas que você pode lavar na máquina tranquilamente, que ela não vai estragar. Mas com o passar do tempo, à medida que você for fazendo os testes, né, você vai reconhecer no próprio toque da peça. Quando você pegar na malha, você vai saber se é uma peça que na hora que você jogar na máquina, ela já vai ficar toda torta, ou não, é aquela peça que vai durar mais tempo. Isso vale para qualquer tecido. Não fica com preconceito em relação ao tecido, ao poliéster, à malha. Em relação ao poliéster, eu queria que vocês tirassem o tabu de achar que o poliéster é ruim. Ele não é ruim, é um tecido sintético que esquenta. Mas ok, e se você for usar num ambiente como esse que eu trabalhava lá, né? Um ambiente que tinha um ar-condicionado super forte. Percebe que qual é o problema de ser um tecido que aquece? Levando em consideração que o fato dele ser uma peça sintética, ele é um tecido muito mais durável do que uma fibra natural. Então, se você vai comprar um modelo de roupa, uma peça em alfaiataria, de um modelo que você vai usar por muito tempo, uma peça atemporal, qual é o problema dela ser em poliéster? Não vejo nenhum. É uma grande besteira achar que somente as fibras naturais dão valor à peça. Existem fibras naturais, algodão, linho, que também são muito ruins. Se você não souber escolher, você vai levar uma peça cara para casa e não vai ser boa. Então tem que saber escolher. Por isso que a gente está nesse bate-papo aqui, para vocês aprenderem. Trouxe outras peças que são características, tem um corte e um modelo característico com peças em alfaiataria. Vou pegar uma saia para mostrar. Essa aqui é uma saia midi que tem um corte em alfaiataria.
Repara, ela tem aqui, ó, o mesmo detalhe, o bolsinho e faca, as costuras mais retas, tem um detalhe da costura aqui no centro, que embaixo ela abre e faz uma fenda. Tem as costuras aqui na parte traseira, que são mais planas, que eu falei pra vocês. Tem um tecido um pouco mais encorpado, né? Que agrega um pouco mais de valor na hora de fazer a composição da peça, a costura. Então, reparem bem. Eu adoro. Trouxe uma outra peça, que é o colete. Esse colete aqui, ó, ele é uma peça clássica, assim como o blazer de alfaiataria. Ele pode ser longo assim, como esse que eu tô mostrando pra vocês, ou pode ser mais curto. Qual que é uma outra característica da peça em alfaiataria, né? Tem a gola, os botões. Esse meu aqui tem só um botão, mas eu já vi modelo de colete, mesmo de esse mais alongado, que tem 4 botões, é outra característica da alfaiataria. Então, na hora que você bate o olho numa peça como essa, você olha e fala assim, ah, é um colete em alfaiataria. Não é porque ele é um colete, é o corte dele que é um corte em alfaiataria. Qual é a outra peça? E essa é a mais tradicional por aqui, né? Que eu acho que a maioria das mulheres, mesmo não entendendo muito bem a respeito das peças, do que é uma alfaiataria, sabe que isso seria uma peça em alfaiataria. A camisa, mulher. A camisa é uma das peças mais clássicas de alfaiataria. E essa minha camisa aqui é uma camisa com corte em alfaiataria. Reparem que tem as costuras mais retas, tá vendo? Ela não é muito acinturado, não é nada. É um corte mais tradicional. Mas ela tem algumas aplicações que dão detalhe. Essa minha tem uma rendinha na parte de trás que dá um detalhe. Mas reparem que as linhas são bem mais retas. Isso aqui é uma característica de peça em alfaiataria. Essas preguinhas são outra característica de peça em alfaiataria. E tem um negocinho que outro dia uma seguidora me perguntou, tem essa peça aqui, antes de eu falar desse negócio, tem essa outra peça aqui, ó. Essa é uma outra camisa em alfaiataria, que ela tem alguns detalhes, ó. Tem algumas aplicações de renda aqui para dar um charme, os botões são bem estilizados, eles são como se fossem cristais, tá vendo? Tem um pouquinho de bufante na manga para dar um charme, mas é uma peça em alfaiataria. Aí uma outra seguidora me perguntou a respeito de um negocinho, ela falou assim, tem um negocinho nas camisas que eu compro, Su, que eu não sei muito bem para que serve esse negocinho. Aí eu, que negocinho que é? Eu tentando entender o que é que ela estava falando. E essa é justamente uma das características de peças em alfaiataria, que sempre aparece na maioria das camisas que tem um corte em alfaiataria, que é o martingale. Você sabe o que é martingale? Já ouviu falar desse termo? Martingale nada mais é do que aquele, como se fosse uma alcinha que tem na parte interna da manga da camisa, que só serve, ele só tem uma serventia. Quando você dobra a manga da camisa, você prende ele para aquela dobrinha não se desfazer. Isso é uma das características principais das peças em alfaiataria. Então, se você, minha seguidora, que não sabia o que significa ou como que é o nome dele, é o martingale. Ele tem só essa função e ele tá sempre presente nas camisas, na maioria das camisas em alfaiataria. Eu vou tentar fazer uma dobrinha aqui para mostrar para vocês. Essa é uma outra camisa que eu tenho em alfaiataria com poá, ou seja, uma estampa super atemporal, bem moderninha, né? E olha, e a camisa tem a martingale, olha aí, ó. É só essa alcinha aqui para segurar a dobra da camisa. Então, me conte, conseguiu entender o que é uma peça em alfaiataria? Ficou claro para você quando alguém falar assim, eu vou comprar uma calça.
Eu quero modelo alfaiataria. Você já pode corrigir, mulher, não é modelo alfaiataria. Porque a gente viu aqui que existem vários modelos de calça, por exemplo, que são em alfaiataria. Então não precisa ser alfaiataria, não é o modelo, e sim o corte da peça. Quando alguém falar assim, comprei uma calça em alfaiataria, você pode perguntar assim, de qual modelo? Era uma alfaiataria skinny? Era uma alfaiataria reta? Era uma alfaiataria pantalona? Como que era essa alfaiataria, né? E aí você vai mostrar para ela que você sabe de fato o que são peças em alfaiataria. Não é um tecido, não é um modelo pessoal, não é uma marca, é o corte do tecido e a costura, que dá essa característica. Depois, então, eu quero saber se isso ajudou vocês, se essas informações ajudaram vocês na hora de escolher as peças de vocês lá na loja, na feira, no site, onde quer que vocês possam comprar peças. Saibam vocês, mulheres, que todas nós podemos achar boas peças em alfaiataria, tanto em lojas, quanto em feiras, quanto em sites. Só tem que lembrar daquilo que eu falei, a questão dos tecidos. E qual que é a estratégia que você vai montar com a compra daquela peça? Eu falei um pouco de vantagens e desvantagens de cada peça e eu falei do poliéster, mas aí eu acho interessante deixar claro e mostrar um exemplo para vocês em relação a, por exemplo, o linho, que é uma fibra natural. O linho é excelente para transpiração, é uma fibra que agrega valor às peças. Mas qual que é a desvantagem do linho? Extremamente caro. Se você usa uma peça 100% linho, além de ser caro, não é confortável, porque o linho pinica, porque o linho é áspero, porque o linho é menos durável do que uma peça sintética. Então, até as peças de linho que você procura por aí, achando que está comprando só linho, se você olhar na composição da etiqueta, que é obrigatório vir a etiqueta com a composição do tecido, aquela composição da peça é a composição das fibras do tecido. Então, não é do tecido como um todo, é a fibra. Então, por exemplo, mesmo as de linho, você pode dar uma olhada lá, que vai estar assim, 30% linho, 70% poliéster. Então, existe uma mistura de fibras naturais com artificiais, com tecido sintético, justamente para gerar mais durabilidade para a peça, mais conforto e para baratear. Então, para, mulher, de achar que somente as peças de fibra natural são as que valem a pena investir. Depende da sua estratégia. Como eu falei antes, se você for usar roupa num ambiente frio, de ar-condicionado, ou você por acaso morar em algum lugar que seja mais frio mesmo, ou se for uma peça de roupa para você usar na estação mais fria de onde você mora, qual é o problema de ser uma fibra sintética? Eu não vejo nenhum, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me mandar um direct, que eu vou ter todo o prazer em responder. Eu mesma respondo todos os directs. Então, se você tiver lá na dúvida na hora de comprar suas peças, pode mandar para mim, mulher. Su, isso aqui vale a pena investir? Su, isso aqui vale a pena comprar? O que você acha disso aqui? Igual algumas seguidoras já fazem. Eu vou ficar super feliz em poder ajudar vocês, porque essa é a ideia desse nosso canal aqui de comunicação, é ajudar outras mulheres a se sentirem super bem vestidas, né, na hora de forem comprar suas peças, a se sentirem bem, a se sentirem bem vestidas, elegantes e seguras na hora da composição dos seus looks, na hora de comprar suas peças, tá bom? Esse foi o tema da live de hoje. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem. Espero vocês na próxima live, que acontece toda segunda e quinta-feira, às 19h07. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.